Professor Elis Barros, teu professor de legislação extravagante. Neste vídeo eu vou falar do crime de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, com previsão na Lei 9613 de 98, tá? Primeiro ponto que é importante você saber, tá? Eu vou usar como base de orientação, como base, de orientação de fato para eu direcionar este vídeo, o meu material, que é o material, que é a minha apostila de legislação extravagante comentada, tá? Dentro dela tem a lei de lavagem de capitais, tá? Primeiro ponto, o que é a lavagem de capitais? Então, um exemplo para você entender, tá? Se você tem um vizinho, esse vizinho não trabalha, esse vizinho não pratica atividades lícitas, não tem atividade laborativa alguma, não tem herança, não é rico, né? Se do nada ele aparecer com algum dinheiro, com algum valor, com algum bem de grande valor, você, ou a população em geral, pode começar a estranhar. Peraí, da onde é que essa pessoa surgiu com isso? É estranho. Daí vem a ideia de lavagem de dinheiro. Guarda esse exemplo, tá? Que agora eu vou conceituar lavagem de dinheiro. O que é a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é a transformação de um bem, direito ou o próprio dinheiro, É um valor que ele é obtido de forma ilícita e eu vou transformar em lícita. Portanto, é a transformação de um bem que foi obtido, de um dinheiro, de um bem, que foi obtido de forma ilícita e eu transformo em lícita. Isso é a lavagem de dinheiro, certo? Só que para eu falar de lavagem de dinheiro, é necessário que exista uma infração penal produtora antecedente. O crime de lavagem de dinheiro, ele não surge do nada. Ele não existe por si só. Ele é um crime acessório, um crime parasitário, porque ele depende da existência de outro crime. Portanto, quando eu falo de lavagem de dinheiro, eu obrigatoriamente tenho que ter uma infração penal produtora. Cuidado, que a lei fala em infração penal. Só que a doutrina acrescenta, tem que ser uma infração penal produtora. O que seria isso? É aquela infração que dela decorre algum lucro. Produz algum lucro. Por exemplo, tráfico, roubo, furto. São infrações penais produtoras. Através desses crimes, e nós temos o lucro. Beleza? Porém, algumas infrações penais, alguns crimes não geram produtos, não geram lucros alguns. Por exemplo, calúnia, difamação. Portanto, esses crimes não podem ser crimes antecedentes do crime de lavagem de capitais. Tá? Primeiro ponto, portanto, conceito dado, e agora estamos falando da infração penal antecedente. Dito isso, vamos falar da origem da expressão lavagem de dinheiro. É uma expressão bem antiga que surgiu nos anos 60, quando um grupo de criminosos, na América do Norte, usavam a lavanderia para transformar o dinheiro ilícito em lícito. Eles usavam a lavanderia de fachada. Eles tinham o lucro das atividades criminosas e diziam que os lucros ali, eles eram da lavanderia. Mentira, tá errado. Portanto, surgiu aí a expressão lavagem de dinheiro. Beleza. Próximo tópico que eu quero comentar com vocês aqui na apostila. Tópico 2. Histórico como tipificação criminal. Vamos lá. A conduta como crime surgiu lá nos Estados Unidos da América, na Convenção de Viena, tá? Convenção de Viena, onde foi acordado, foi criminalizado, criado um tipo penal de lavagem de dinheiro. E lá a infração penal antecedente era unicamente o tráfico. O Brasil participou dessa convenção, porém, apenas em 98 veio a criar o crime, tipificar como crime, a lavagem de dinheiros, através da nossa lei, Lei 9613 de 98. Apenas em 98 tivemos o crime de lavagem de dinheiro. Beleza? Próximo tópico, portanto, vamos falar das gerações, tá? Gerações de lavagem de dinheiro. Vamos lá. Lá na Convenção de Viena, só poderia ser infração penal antecedente do crime de lavagem o tráfico. Apenas o tráfico é que era infração penal antecedente. Portanto, temos uma primeira geração da lavagem de dinheiros.
apenas o tráfico. Lembra, para eu ter lavagem de dinheiro, eu tenho uma infração penal antecedente. E lá na convenção foi decidido que o tráfico era a infração penal antecedente. Beleza? No Brasil, a nossa lei, quando surgiu, ela surgiu como uma lei de segunda geração. Porque a lei trazia um rol taxativo. A lei trazia um rol taxativo de crimes antecedentes. Ou seja, só podia ser crime antecedente da lavagem de dinheiro os crimes que a lei trazia. Era um rol taxativo. Primeira geração, ou a infração penal produtora, unicamente tráfico. Segunda geração, a infração penal, a lei, né, no Brasil, 9613, trazia um rol de crimes taxativos. Somente aqueles crimes poderiam ser infração penal anterior à lavagem de dinheiro. Só que a nossa lei, ela foi modificada no ano de 2012, através da lei 12.683. Agora, com essa alteração, ela excluiu um rol de crimes taxativos e passou a adotar a expressão infração penal. Portanto, agora, a nossa lei é de terceira geração, onde não traz mais rol nenhum. A doutrina afirma que se trata, né, aspas, de um rol exemplificativo. Apesar de ela não trazer um rol, né, qualquer crime, qualquer contravenção, qualquer infração penal produtora pode ser anterior à lei, anterior ao crime de lavagem de capitais. Lembra, lavagem de capitais não existe por si só. Ela depende da existência de um crime, uma contravenção, uma infração penal produtora anterior. A lavagem é um crime parasitário, é um crime acessório, porque depende da existência. Muito cuidado com isso. Eu falo que depende da existência, eu não estou falando que depende do processo de julgamento, que é um outro contexto. Ela depende da existência. Tá? Recapitulando, falamos do conceito, falamos aí do contexto histórico, falamos das gerações. Primeira geração, a conduta anterior, o crime anterior era unicamente de tráfico. Segunda geração, a nossa lei em 98 nasceu como de segunda geração, onde trazia um rol taxativo de crimes, e a atual lei, que foi modificada em 2012, ela passou a ser de terceira geração, portanto, trata-se de um rol exemplificativo, tá? Falamos muita coisa já, agora vamos falar do crime de lavagem de capitais. A previsão como crime, ela consta, né, no artigo 1º da lei. Ele diz: ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de qualquer infração penal. Aqui eu tenho uma das formas do crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a movimentação, tudo isso relacionado a bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal, tá? Porém, é necessário que você saiba, né, as fases desse crime. O site do COAF, ele traz de forma bem complexa, né, de forma bem completa, melhor dizendo, cada uma dessas fases. A primeira fase, que está no seu material inclusive, é a fase de introdução. É a fase de colocação. Primeira fase, portanto, colocação ou introdução. A segunda fase eu chamo de ocultação, ou dissimulação, ou mascaramento. E a terceira fase nós chamamos de integração. Cuidado que não é necessário passar por todas essas fases que eu vou explicar para que haja a consumação do crime. Não. O STF já afirmou várias vezes que aquele dispositivo lá do COAF, no site do COAF, ele é apenas para ilustrar como que pode acontecer. Tá? Portanto, vamos falar de fase por fase. A primeira fase é a fase de introdução. Lembra, eu tenho um crime de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Esse crime, ele depende da existência de um outro crime, de uma outra contravenção penal, de uma infração penal produtora, que gerou um lucro.
Vamos pegar dinheiro, tá? Que é mais fácil. O dinheiro, ele ainda não está no mercado financeiro. Ele está ali. O traficante, como exemplo, ele obteve o lucro do tráfico, 100 mil reais, e esse dinheiro, pelo menos em tese, não existe para o mercado financeiro, para o mercado econômico. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar, vamos introduzir esse dinheiro no mercado financeiro. Temos, portanto, a primeira fase da lavagem de capitais. É a colocação, a introdução desse dinheiro ilícito no mercado financeiro. Como que geralmente acontece isso? Exemplo, através de pequenos depósitos bancários. Imagina aí, por exemplo, que o traficante obteve 20 mil reais do tráfico. Ele pega de 2 em 2 mil reais, 3 mil reais e vai depositando, fazendo pequenos depósitos. A partir dali, esse dinheiro já foi introduzido no mercado financeiro. Tá aí, portanto, a primeira fase. Outro exemplo, né? Compra de pequenos bens, motos, carros de pequeno valor. Aí eu também tenho a introdução do dinheiro no mercado financeiro, no mercado econômico, tá? A intenção aqui é ocultar, a intenção da primeira fase é ocultar a natureza do dinheiro. Por isso que nós temos a introdução ou colocação. A segunda fase, nós temos a ocultação ou mascaramento ou dissimulação. Nessa segunda fase, a intenção é distanciar o dinheiro daquele lavador, daquela pessoa que obteve dinheiro de forma ilícita. Exemplo, o traficante pegou, 20 mil reais e fez pequenos depósitos em um nome de um laranja. Ou seja, ele introduziu, né, no mercado econômico. A primeira fase. A segunda fase é a dissimulação, é o mascaramento, é a ocultação. A intenção aqui é distanciar ainda mais esse lucro ilícito do seu real dono. Por exemplo, eu pego esses pequenos depósitos e faço transferências bancárias para outros países. Eu estou distanciando do real dono. Tá? Crio contas anônimas, enfim, qualquer coisa que distancie do seu real proprietário do bem. E a terceira fase é a fase de integração. Aqui é a fase de retorno, ao mercado financeiro, ao mercado econômico, porém, agora com aparência de lícito. Eu tenho, portanto, as três fases. Ressalto, o STF afirma que não é necessário passar pelas três fases para que o crime esteja consumado. Ele pode, inclusive, ir direto para a última fase. Ele pode, inclusive, ir para a segunda fase, transferir o dinheiro para outro país. Isso é apenas uma ilustração. Se ele conseguir passar pelas três fases, nós temos a lavagem plena, a lavagem perfeita. Portanto, daí as fases do crime de lavagem de capitais, tá? Outra posição, outra informação importante. Qual é o bem jurídico protegido pela lei? O bem jurídico protegido é a ordem econômica ou financeira. Tem um debate na doutrina, mas o que prevalece é isso, tá? E aí, para você que acompanha pelo meu material, ele está aí na sua página